Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós teremos a participação aqui especial da professora Daniele Chaves Teixeira. Enquanto ela entra, vou dando meu muito boa noite para todos vocês. Espero que todos aproveitem. O curso da Másio tem essas lives rotineiras com a intenção de trazer para vocês aquele assunto que vem sendo muito discutido em todos os nossos cursos, especialmente aqui no nosso curso, na nossa pós de Direito de Família e das Sucessões. Nós discutimos já esse tema que é objeto de hoje, da nossa disciplina, da nossa disciplina de Direito de Família, e nós teremos então a honra da professora Daniele Teixeira nos explicar sobre planejamento sucessório. E ela fazemos as apresentações com ela aqui presente. Vamos só aguardar alguns minutinhos. Olá! Olá, professora Daniele, tudo bem? Tudo bom? E você, Daniela? Como é que estão as coisas em São Paulo? Estão quentes, em São Paulo está muito calor. O Brasil, né? Muito, muito quente, acima do normal para nós paulistanos, mas está tudo bem. Eu já estava aqui, Daniela, fazendo sua apresentação, mas que bom que você já está aqui conosco, já consigo apresentá-la a todos enquanto o pessoal está chegando. Nós começamos essa live pontualmente às 18 horas. Então, mais uma vez, para quem está chegando agora, boa noite, muito boa noite. Nós estamos aqui falando pelo curso da Másio, na nossa pós de Direito de Família e das Sucessões, onde eu tenho a honra de coordenar com o professor Rodrigo da Cunha Pereira, onde procuramos trazer sempre temas contemporâneos, temas que são discutidos no direito de família, especificamente para quem trabalha, para quem gosta desta área, tentando fugir de situações, né, apenas clássicas do direito de família, mas trazendo discussões provocativas e que hoje fazem a pauta dos nossos tribunais. É esse nosso intuito no curso, na nossa pós-graduação, e trazer pessoas, professores, que tenham ali o pioneirismo naqueles temas de que tratam nas suas aulas. As nossas aulas são compostas por professores que são selecionados para aquela matéria, para aquela disciplina, com muito cuidado, muito rigor. E a professora Daniele Teixeira, que faz parte do nosso corpo docente, é um exemplo disso. Ela é a pioneira num assunto que nos brindará hoje, nessa noite, que é planejamento sucessório. Ela, com certeza, é o nome mais forte no Brasil para falar desse tema. E nós temos a felicidade de tê-la conosco. Então, eu quero apresentá-la, né, aqui formalmente a todos vocês. Creio que quem é aqui que já foi nosso aluno e que é ainda, né, desse módulo, já teve aula com a professora Daniele. A professora Daniele é advogada, é parecerista, é doutora e mestre em Direito Civil pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E ela é autora das obras mais clássicas, ou melhor, da obra mais importante, né, Daniele, que nós temos hoje no Brasil sobre planejamento sucessório, que é Arquitetura do Planejamento Sucessório. Ela é coordenadora com artigos dentro desse livro, que já está no tomo 2, ela vai falar para a gente desse livro. Quando eu publiquei ontem, viu, Daniele, que nós teríamos essa live, várias pessoas, vários nossos ex-alunos e atuais alunos comentaram, falando, e o livro, fala do livro, quando sai, então calma, a gente vai reservar, eu vou me controlar aqui no tempo para a Daniele poder falar sobre o livro Arquitetura, a história desse livro, falar também do primeiro livro, né, eu acho que isso é importante contar um pouco, esse livro que foi o marco, que é um livro só dela, enfim, para a gente trazer desse tema, que é um tema que acredito que é o futuro do direito de família e das sucessões. Então, sem mais me alongar, porque eu sei que vocês querem ouvir a professora Daniele, eu deixo já a apresentação agora para ela, e daí nós já partimos para algumas questões que nós pré-selecionamos, pensando em todos vocês que nos acompanham. Obrigada, professora Daniele, por compartilhar conosco, né, todo o seu conhecimento no assunto. Nada, professora Daniela, primeiro, muito obrigada pelo convite, após ao curso da Másio, ao Rodrigo também, que é coordenador. Eu dou essa aula na pós já há algum tempo, muito obrigada pelo convite.
E começo dizendo que eu estou entregando para vocês fazerem um sorteio deste livro Planejamento, que está esgotado. Não sei como vocês habilitam isso aí, mas eu acho que eles conseguem operacionalizar, tá bom? Dedico esse livro, que é onde começou tudo. Porque eu estou trabalhando até a terceira edição dele, mas é onde surgiu a questão que ele é a base da minha tese de doutorado, né? E planejamento sucessório, não se falava mal, nem se falava de legítima, nem se criticava a legítima. Nós estávamos no momento, quando eu entrei no doutorado em 2012, eu comecei a publicar em 2015 já, não tinha artigos datados, não tem artigos datados dessa hora. Olha, tinha muito poucos. Rolf, Madalena, alguma bibliografia, um artigo aqui, outro ali, mas não com o impulso que está nos últimos tempos e principalmente depois da pandemia. A pandemia, eu tenho até um artigo com a professora Daniela Mucilo, que é naquele livro Coronavírus, né, Impacto nas Relações de Família e Sucessões, que a gente fala Covid-19 e planejamento sucessório, não há mais o que postergar. E um dia desse eu vi alguém falando, porque agora com a pandemia está se falando de planejamento. Não, já se falava antes, a pandemia só veio acelerar esse processo, né? Trazer essa finitude para dentro das nossas casas e fazer desconstruir alguns pressupostos que se tem ao pensar em planejamento, né? Então, eu acho nada mais certo, e aproveito também para falar, que o Arquitetura, que é a base desse livro que você falou, esse é a segunda edição, mas é o que eu considero que chama agora tomo 1, porque o tomo 2 está indo na editora, e o tomo 3 já está sendo escrito pelos autores que já estão escrevendo. Então, a gente já está com o segmento desse trabalho, com textos totalmente autônomos, uma obra não está vinculada à outra, você pode ler elas, pode ler primeiro o tomo 2, depois o 1, são artigos novos, não se repetem, podem até algum tema por ser de muita importância, como às vezes a doação, um testamento, mas sempre em perspectivas diferentes. Então, o nosso comprometimento, e aí eu aproveito também para falar que eu faço uma live toda terça-feira com os autores, inclusive já fiz com a professora Daniela Mucilo, com os autores do Arquitetura. Quem quiser me segue no canal do YouTube, Daniele Chaves Teixeira. Por quê? Esse papel do livro, esse programa que eu faço de estar deixando acessível a todos e as pessoas entenderem que o planejamento sucessório não é uma coisa só para grandes fortunas, ou que... ontem eu estava falando sobre seguro de vida com a professora Angélica Carlini, que ela tem um artigo no Arquitetura, e nós desconstruindo isso, também seguro, testamento, muitas questões a gente acha que é só para quem tem. Não, esse livro que eu estou vendo como é que vocês vão operacionalizar o sorteio, ele foi criado, a professora Daniela foi pega de... Ela não sabia disso. Não sabia. Depois eu vejo como a gente faz. Tem nem que eu faça, sei lá, algumas inscrições, enfim. Eu quero dizer que muito do que se pensava, ele foi escrito para todos nós que compomos a sociedade. E quem menos tem, mais tem que bem cuidar do que tem, do pouco que tem. Então, ninguém quer chegar em litígios que dilapidam patrimônio. Você não quer essa morosidade. Você precisa, hoje em dia, tempo é dinheiro. Então, quanto mais você adiantar, agora, concordo. Não é cultural do brasileiro fazer essa organização. Não é cultural do brasileiro fazer testamento? Tem aumentado, Daniele. Com certeza, Daniela. É porque eu me pergunto e estou me perguntando. Com certeza, Daniela. Tem aumentado o número de testamento, mas é muito pouco. O seguro de vida, por exemplo, tem um dado estatístico, 19% só da população faz um seguro de vida. Mas, como falou, a professora destacou, seguro de vida ele tem para todas as classes e de todos os tipos de seguro. E você pode fazer seguro, seja para o meu enterro,
seja para deixar... E aí tem dados, né? Como, por exemplo, 24 meses, dados estatísticas que se tem, a gente tem uma noção, que é mais ou menos um prazo para a pessoa se recompor, se recolocar. Agora, tendo um estofo, tendo um colchão, isso facilita muito. E a arquitetura do planejamento, quando a gente usa essa terminologia, arquitetura, é isso, é organizar. Que o que é o planejamento, né, professora Daniela? Do que nada mais do que fazer uma organização patrimonial com transmissão de bens visando a sucessão. Ah, visando a morte? Não necessariamente. Com efeitos pós-mortem, que aí você pode utilizar alguns instrumentos como o testamento e assim por diante, mas pode-se fazer muito em vida. E aí eu aproveito só um parênteses para fazer a distinção de planejamento patrimonial e planejamento sucessório, né? O planejamento patrimonial pode ser autônomo de um sucessório. Você pode só fazer uma organização patrimonial com aquelas questões sem visar nenhuma questão sucessória, só mesmo de levantamento patrimonial, de administração, de gestão e assim por diante. Não prevendo a sua substituição, né, não Daniela? prevendo. Você pode só fazer uma questão de um planejamento onde você patrimonial. mesmo vai ser o gestor, você continua a gerir, você não prepara isso para atos de gestão. E tal, mas você não está literalmente vendo questões sucessórias, que aí vão alterar muito o fato, desde regime de bens. Uma coisa é em vida, outra coisa com efeitos sucessórios. Então, e agora, você não tem nunca um planejamento sucessório sem um planejamento patrimonial. Então, eles são autônomos, mas o patrimonial, ele pode existir sem um sucessório, mas não tem um sucessório que não envolva um planejamento patrimonial. Porque quando eu digo essa organização patrimonial, é isso. Você tem que, para fazer um planejamento, você tem que levantar todo o ativo, o passivo do seu patrimônio, você tem que qualificar as pessoas e assim por diante, conforme a gente vai falar. Mas eu acho que o importante é dizer, planejamento é aplicado para todos nós, para todos os níveis da sociedade e que ele pode ser feito de instrumentos muito simples também. Depende e de acordo com o patrimônio daquela pessoa. Então, e desmistificar que não é só para grandes riquezas, não é para fraudar. Quando se frauda, isso não é planejamento sucessório. Isso é fraude. E fraude existe em vários negócios. Não vai ser o planejamento que vai te instigar a fraudar. Quem tem a má fé de fraudar, como diz o professor Rolfo Madaleno, desde que existe lei, existe fraude. Mas isso não é planejamento sucessório. Porque é muito importante a gente ter a responsabilidade como advogados, já que é um viés bem prático aqui do que a gente está falando, de ter e passar os instrumentos adequados para aquela família, para aquela estrutura, para aquele patrimônio e para as necessidades dessa família. Então, Daniele, já acho que essa primeira ideia do que é o planejamento sucessório já ficou bem clara para a gente, mas de onde surgiu, vou fazer duas perguntas em uma, de onde surgiu sua ideia de se dedicar e começar a escrever sobre esse tema, e por que agora a gente está falando tanto, a que você atribui, a gente está falando tanto atualmente sobre planejamento sucessório? Olha, primeiro, assim, eu fiz toda a minha história acadêmica muito na linha existencial, privacidade, direito de imagem, família. E quando aí eu emendei muitos os cursos, pós-especialização, TCC, apesar de eu ser mais velha, eu fiz uma faculdade bem mais tarde, né, a própria minha... Eu fui tirar meu ensino médio com 30 anos de idade. Então, isso eu acho que sempre é uma oportunidade, que nunca é tarde para se começar. O planejamento é uma nova área, um nicho, sim, de advocacia. Então, não é tarde. Já advogo há muito tempo, então não é tarde. E esse período de pandemia é bom para nós aproveitarmos, nos especializarmos, nos capacitarmos para a realidade, que esse é um tema que só vem crescendo. Quando eu reconheço que não é cultural do brasileiro, a gente sabe que
nas dimensões, o índice das pessoas exercerem a sua sucessão testamentária, brasileiro é muito pacífico por si só. E aí eu te transmito isso da mesma naturalidade quando se vê a saia justa que é se falar de regime de bens quando se vai casar. Como isso é desagradável, parece que tem interesses ali. Na verdade, o brasileiro não gosta de falar de patrimônio. Ele até fala ali na mesa do bar e tal, de negócios com amigos, mas falar se está ganhando ou não, porque isso é cultural nosso, até da influência né, católico-cristã, diferente do protestante, que vê o ganho, o capital, como reflexo do seu trabalho. Então, é feito... né, é uma outra forma, aquilo é como a recompensa do seu trabalho. Infelizmente, pelo Brasil viver diferenças sociais muito grandes, parece que quem tem patrimônio tem que cuidar. Mas hoje eu estava fazendo um divórcio, não era divórcio, era uma dissolução de um patrimônio de uma funcionária, mas onde tem um capital de uma casa numa comunidade de 60 mil, de 90 mil, tem moto, tem isso, tem aquilo. Ela tem um patrimônio e ela está preocupada com o que ela vai estar. Então, quando eu digo que todos nós temos com que nos preocuparmos e de organizar, fazer essa organização. Quando eu fui estudar fora, eu quis mudar de área, eu quis um desafio novo e partir para o planejamento sucessório. Realmente tem muito pouca coisa publicada. E, infelizmente, muito do que foi vendido do planejamento sucessório inicialmente foi muito ligado só ao direito societário, como holding, planejamento como sinônimo de holding. Holding é muito bem, é muito boa, é útil, mas ela tem que ser adequada e não se fazer o planejamento achar que é holding, sinônimo de holding. Ela é só um dos instrumentos possíveis de se fazer um planejamento sucessório. Então, não estou aqui, advogada de holding, não estou fazendo propaganda, só estou dizendo que não é sinônimo de planejamento. Isso eu afirmo. Né? E dizer que quem tem holding não passa por inventário, isso é uma falácia. Porque você vai ter cotas. Quem tem patrimônio, o sistema sucessório brasileiro te obriga a passar por um inventário. Pode ser extrajudicial ou judicial, dependendo das circunstâncias. Você pode até ter essa liberalidade, mas você tem que se adequar às circunstâncias que são necessárias e exigidas para um inventário extrajudicial. Se você entrar dentro dos requisitos, é uma forma mais rápida, mais ágil, mais cara, mais possível. Mas não tem. Você pode, através de holding ou de outros instrumentos, e que é a visão do planejamento, o quê? Simplificar este inventário, facilitar esse inventário, deixar já pré-determinado, seja por um testamento, já com questões de instrumentos intervivos que você possa estar fazendo, fazer um seguro de vida, deixando determinadas vezes valores, seja para um educacional, seja para tributos especificamente, que muitas vezes você pode até ter patrimônio, mas você não tem liquidez. Ou até para você mexer no dinheiro que está ali líquido, você tem que ter autorizações, você tem que ter alvará para poder operacionalizar aquilo. Então, assim, o planejamento, ele vem, e aí eu te falo, professora Daniela, o maior fator tem a ver com família. São as transformações dessas famílias que faz um cliente chegar no seu escritório para falar disso. Fora isso, normalmente é numa segunda ou até numa terceira núpcias, que ele quer uma opinião, o regime de bens agora, que muitas pessoas são casadas e nem sabem qual é o seu regime de bens. Você pergunta, eu não fiz nada. Só descobrem na pior hora, né? Só descobrem na pior hora. Nada. Bem, se não fez, a gente sabe que é o sistema legal, união parcial de bens, né? Comunhão parcial de bens. Mas isso para ver, as pessoas não se organizam, não têm noção que um regime de bens ao casar tem efeitos tão até longes que até a sua morte. Após a sua morte, ou com a sua morte, vai ter efeitos diferentes. Então,
primeira coisa, o desafio de um planejamento é muito grande pela interdisciplinariedade. Mas aqui eu só quero chamar o seguinte: quanto mais falarmos sobre o assunto, mais desconstruirmos que isso não é nenhum cabeça de burro, que isso não é nada, é complexo, várias questões são envolvidas, mas acima de tudo, começar a tratar com o seu cliente. Está fazendo um divórcio? Tá, e agora? Como é que você está pensando? Como é que você pensa em se organizar? Como é que você pensa? E isso, quando as pessoas dizem, agora estão falando, não. Isto agora chegou a um ponto, porque com a finitude, não teve quem não pensou na morte de um ente parente seu próximo, que está em um estado de vulnerabilidade. Graças a Deus, os índices estão baixando, né? Mas ainda está se morrendo muitas pessoas por dia no Brasil. Em torno de 700 a 800, é muitas pessoas. Muita gente. Nós estamos batendo 150 mil mortos. É muita coisa. Nós não temos um parâmetro, um nada parecido no Brasil que aconteceu no valor da perda de pessoas em tão pouco tempo, no valor dessa grandeza de mortes e de efeitos, de familiares que ficaram com essa perda e assim por diante. Não tem ninguém nesse universo que não vai passar por alguém que esteve, conhecer alguém que esteve ou veio a falecer. Doente, com certeza. Fulano pegou e graças a Deus, ou a medicina, melhor dizendo, né, se conseguiu recuperar a resistência física e quase não teve nada. Que bom. Mas muitas pessoas, infelizmente, faleceram. E esse temor, dessa preocupação com entes queridos, trouxe a todos nós momentos de pensar. Tem pessoas que passaram por esse momento melhores, outros tiveram depressões, tiveram inseguranças, porque nós estamos em um momento... Quantas pessoas não perderam emprego? Aí você também pode me dizer, mas muitos cresceram? Sim, mas a maioria é uma crise econômica que está afetando o mundo, não é o Brasil, é o mundo, né? Então, essa crise tão grande não tem como não nos atingir. Pensar, e se eu morrer? Não tem quem não pensou que possa estar, mesmo pessoas mais novas e assim por diante, se sentiram nessa vulnerabilidade. Então, eu acho que, respondendo, fui querer um novo desafio, nada que tinha na época, estudar uma coisa nova, um novo... Já vendo as transformações das famílias, vendo que aquilo tem consequências e assim por diante. E também já... respondendo a segunda pergunta sua, é que eu acho que realmente o coronavírus trouxe isso a um momento mais sensível de todos nós e que todo mundo com isso não teve quem não se questionasse: se eu morrer, se eu pegar isso, como é que fica a minha vida? Eu acho que agora é um caminho sem volta, né? Esse questionamento, ainda que a gente tenha um arrefecimento do avanço da doença, esse questionamento vai ficar. E as pessoas vão repensar as suas finitudes, porque nós somos pegos de surpresa, né? Com essa questão de que qualquer pessoa do mundo estaria sujeito a, de repente, né, falecer. O presidente da maior economia do mundo está com coronavírus. O presidente da Inglaterra, primeiro-ministro, teve. O nosso presidente teve. E atinge a todos, né? Então... Infelizmente, às vezes, as pessoas menos favorecidas tiveram menos estruturas ou condições de fazer um tratamento, às vezes, mais de ponta, mas é uma circunstância que trouxe a todos nós esse momento fugaz aí dessa vulnerabilidade. E como que, até pegando gancho nisso que você falou da holding, porque é preciso, né, desmistificar a ideia de que planejamento sucessório é holding, não é holding. A professora Daniela acabou de falar isso para quem está chegando agora, não é. Pode ser, mas ela é só um dos instrumentos. Como que nós temos que fazer, até para que o planejamento sucessório seja divulgado para aqueles nossos alunos, aqui nossos amigos que são advogados militantes nessa área de família, como que eu posso divulgar o planejamento sucessório, como que eu posso oferecer isso para o cliente, desconstruindo
e mostrando que isso é acessível a tudo. Então, você disse agora desse divórcio, de patrimônio composto de um imóvel de 60, de um outro imóvel, de um outro valor, de uma moto, mas como que eu desconstruo essa ideia de que planejamento sucessório está atrelado a grandes riquezas? Eu tenho instrumentos para atender, de planejamento sucessório, para atender a todas as classes? Com certeza, isso sem, sem nenhuma dúvida. Bem, eu gosto de tirar alguns pressupostos, entre esses não é para grandes riquezas, não é sinônimo de holding, planejamento sucessório não é sinônimo de blindagem patrimonial, planejamento não é visado para fraudar a legítima, planejamento não tem fórmula pronta. Nem tem, assim, alguns instrumentos para uma faixa X de patrimônio. A partir disso, eu construo uma holding. Não, nem é por faixa etária de patrimônio. Acima de 5 milhões, eu posso usar tais instrumentos. Por quê? Porque cada pessoa vai ter uma constituição familiar, vai ter uma natureza desse patrimônio. Esse patrimônio vai ser constituído não só quantitativamente, mas como ele é constituído. É de bens imóveis? É de bens móveis? Qual a vontade desse autor de herança? É o que eu chamo de customização no planejamento sucessório. Então, não tem regras nem por faixa etária de padrões. Você pode, lógico. E aí, quando você fala de baixo, você pode utilizar. E aí, eu fazendo já um gancho com a temática do curso, né? Da live nossa hoje aqui, novas perspectivas. E aí, eu já provocando a professora Daniela, que ela escreveu por quê? O que é o planejamento sucessório? É porque os instrumentos morte-causa, quer dizer, os instrumentos do Código Civil, do livro 5º do Código Civil, do Direito das Sucessões, que tem 3 instrumentos: testamento, fideicomisso e codicilo. Codicilo, vão dizer, o que é isso? Algum palavrão? Não. É um instituto que pouco se usa ainda em poucos países. O Brasil, acho que é um dos últimos deles. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: as novas perspectivas que podemos dar para alguns institutos. Então, o que o planejamento é? É que o planejamento, a sociedade nossa contemporânea, e aí eu acho que é importante dizer que eu digo que o Código Civil, o livro 5º, era o patinho feio do código, Daniela. Era o patinho feio e se tornou um grande cisne atualmente. Por quê? O direito das sucessões ele ganhou importância não só no Brasil, mas em todo o mundo ocidental. Só que os outros países e nossos vizinhos sul-americanos estão anos à nossa frente. Já estão fazendo ajustes das suas legislações. França 2006, 2008, Alemanha 2009, Argentina 2015 e assim por diante. Itália 2008. Então, assim, nós temos Portugal 2018 sobre o regime de bens. Então, assim, você tem os países se organizando e o Brasil ainda não. Então, por que se busca, quando eu digo que ele é só uma organização patrimonial, mas, na verdade, eu não expliquei o quê? Por os instrumentos mortes-causa serem insuficientes para atender essa sociedade contemporânea. Que sociedade é essa? Quando eu só falei das famílias, que os meus, teus e os nossos provocam, mas eu não é isso é só uma ponta. Eu quero dizer qual é a nossa sociedade. Qual é o perfil da nossa sociedade? Globalizada, tecnológica, imediatista, fluida. Até na pós-modernidade se fala até em estado gasoso, quer dizer, o fluido, de alguma forma, você retém. Olha o coronavírus, nada mais é do que essa sociedade fluida, né? Fluiu o vírus, foi, né? E, então, todas essas características dessa sociedade necessitam, e com as transformações que não aconteceram só no direito de família daqui, aconteceram em fatores, porque são transformações socioeconômicas e que transformaram as novas formas de entidades familiares. E com essa diversidade, nesse mundo todo dessa forma imediatista, presta atenção, Daniela, se a gente lembrar que os pilares do direito das sucessões, qualquer manual vai estar lá. Patrimônio, né? Não, patrimônio não. Propriedade e família. Essa família é muito diferente de qualquer manual do Código Civil. Seja lá de 16 e assim por diante.
E aí a gente vai questionar tudo, legítima e assim por diante. As funções são as mesmas desses institutos e tal. E outra coisa, a propriedade, olha lá, porque o patrimônio, até bem pouco tempo atrás, era constituído só de bens imóveis. Tanto que era propriedade. Você que é professora também de direitos reais, sabe, e domina o assunto como ninguém, sabe essa questão. Só que da riqueza que era formada só de bens imóveis, nós estamos em bens, muitos bens móveis, que hoje em dia você pode ter uma riqueza, um patrimônio vultuoso só em bens móveis, e já estamos falando em novos bens, bens digitalizados. Eu vou até fazer uma live ainda esse mês com a professora Everilda Brandão sobre novos bens, nova sucessão, né? Então, a necessidade da sociedade, seja direito de herança, como é que queiram estar utilizando a terminologia, mas é isso, essa nossa sociedade tecnológica. Hoje mesmo o IBDFAN também está fazendo alguma coisa lá ligado à tecnologia. Direito e tecnologia, os efeitos que isso tem na nossa vida, porque todos nós temos um smartphone. Todos nós temos onde dados carregamos pessoais. a nossa vida. Eu não estou nem falando em questões patrimoniais, de bens que tenham que entrar em questões de um testamento ou de uma partilha, determinar. Eu falo dos nossos próprios dados pessoais. Ninguém imprime mais foto hoje. Quem imprime foto? Aí você não vai deixar uma história. Todo mundo... Eu tenho ainda foto de quando eu era criança, meus filhos pequenos, mas atualmente ninguém mais. Será que os novos pais imprimem foto ainda? Você tem uma memória, a memória vai ficar onde? Quem vai ter acesso a essa memória? Ah, os nossos pais e eu, quando. Cadê? Eu vou perder a minha história? Então, assim por diante, todo mundo tem nuvem, todo mundo tem arquivo de documentos, todo escritório tem nossos dados pessoais. Então, eu não estou nem chegando na questão patrimonial. Só mostrar aqui um alerta da mudança de um patrimônio que nem era considerado patrimônio, era só propriedade, que era de imóvel, mudou para móvel, e hoje em dia já estamos falando em novos bens, novas formas de constituição de patrimônio, né? Que é muito mais hoje o pertencimento do que propriedade em si. E aí, entre eles, o que acontece? Os três instrumentos que a gente tinha, da forma que eram usados, se tornaram insuficientes. E em 2002 veio a grande diferença, que trouxe o cônjuge para herdeiro necessário. Ao trazer e inserir o cônjuge para herdeiro necessário, criou uma grande dificuldade, mais ainda, para o nosso direito sucessório. Por quê? Não tem um regime de bens, hoje, que em um maior ou menor grau, no caso de sucessões, não vá ter um compartilhamento do patrimônio, em maior ou menor grau. E aí, isso deu um alerta. Na época, as pessoas até correram, porque já tinham uma organização patrimonial, às vezes não com este nome, planejamento sucessório, mas que já tinha uma organização, correram para adequar. Porque isto é outra característica do planejamento. A interdisciplinariedade e também a necessidade de, ao longo dele, estar se fazendo. Então, são alguns desafios que o planejamento tem como característica de estar se atualizando. Por quê? O pilar de um planejamento sucessório são três, que eu considero a qualificação não só dessa família, não só de uma forma objetiva, mas também de uma forma subjetiva. Eu tenho o patrimônio, que vai valorar não só quantitativamente, mas qualitativamente. E o terceiro pilar, que é a vontade desse autor da herança, respeitando sempre o limite legal, no caso, se tiver herdeiros necessários. Então, é exercer essa autonomia respeitando os limites legais, que é a solidariedade, é a vedação do 426 e assim por diante. Então, se alguma situação modificar nesse statu quo, desses três pilares, vai ser necessário eu atualizar. Além de um quarto, que seria uma mudança legislativa. Da mesma forma que o Código de 2002 inseriu o cônjuge como companheiro, nem vou entrar nessa questão do companheiro, mas tornou o cônjuge herdeiro necessário,
né? Barra companheiro, e aí eu só vou fazer que a doutrina majoritária e jurisprudência entendem sim que o companheiro é herdeiro necessário, mas é importante fazer, somente em homenagem ao coordenador, que entende, o professor Rodrigo da Cunha Pereira, ele entende que não é, o companheiro não é herdeiro necessário, como outros, Mário Delgado, o Conrado, a professora Marília Pedroso Xavier, Pedroso Xavier, são defensores. E as pessoas têm crescido, talvez, pessoas que defendam isso. Mas muito mais, às vezes, para ter um regime de bens, pelo menos, que uma situação que não tem essa comunicabilidade entre o patrimônio. Então, se tiver uma alteração, como tem um anteprojeto atualmente lá, vai ser necessário também estarmos nos adequando. Agora, por que os 3 institutos são insuficientes para essa sociedade? Porque essa sociedade, essa característica, demanda situações mais práticas, mais econômicas, mais rápidas, voláteis, né? Mais fluidas. E aí você tem que sair só do direito das sucessões e para outras áreas do próprio direito civil, como o direito das coisas, como utilizar o usufruto, que é um instituto que as pessoas sempre associam doação com usufruto, que tem a sua autonomia. Alguns tipos de contratos, como doação, como seguro de vida e assim por diante. A própria parte geral do código, que é questões de nulidade, de simulação, de fraude, de capacidade, são institutos que você tem que dominar um grande conhecimento do direito civil, no direito de família, regime de bens, filiação e assim por diante, né? Então, você envolve todo o direito civil e além de outras áreas, como direito societário, através, às vezes, de instituições, não só de holding, mas às vezes da constituição de uma limitada, unipessoal mesmo, sem necessidade de constituição de uma holding, como você vai ter instrumentos através de projetos, de estratégias tributárias, não sonegando, por isso que eu falo, sonegação é uma coisa, fazer um planejamento tributário em virtude da natureza, do objeto, do que se tende, se quer fazer com aquele patrimônio, tudo isso são áreas que envolvem, por isso que não tem regra. E ao dizer que não tem 2 mais 2, não tem 4, nem quantitativamente, porque sempre vai ter uma alteração qualitativa, seja desse patrimônio, da constituição desse patrimônio, como também da subjetividade da constituição dessa família. Então, isso é um quebra-cabeça, mas nós temos elementos como, às vezes, um patrimônio se resolve um planejamento com doação, com um testamento, dando um reforço, um seguro Era isso de que vida. eu já ia te perguntar. Dentro dessa ideia, quais seriam as vantagens? Assim, você consegue listar para a gente pelo menos algumas vantagens mais visíveis do planejamento sucessório? Onde que eu consigo já sair tendo benefício em planejar a minha sucessão? Isso eu vou roubar da professora Daniela. Ela fala que é determinar o momento. E isso é muito importante, né, Daniela? Quando você diz que você puxa para você esse momento, é tão importante que você não fica... Porque a morte é a única certeza que a gente tem, vamos todos morrer, mas é a incerteza do momento. E em vez de nós ficarmos vulneráveis a esse momento, com o planejamento, como bem a professora Daniela destaca, você determinar o momento que você quer realizar. Então, você passa para si ter o controle da sua sucessão, de como você quer orquestrar e planejar e arquitetar o seu planejamento. Então, esse é um fator super importante. Lógico que esse é economia tributária. Você pode escolher fazer. A gente sabe, por exemplo, dar um exemplo aqui muito simples. O ITCMD ou ITD nos estados estão subindo. Nós temos um limite de 8%. São Paulo mesmo está, e a gente está falando para o Brasil inteiro, mas vários. Quando eu estudei em 2014, para minha tese, 2015, só 3 estados chegavam ao teto por cento de 8%, que é o possível. Mas
Vários estados hoje já chegam a esse porcento. São Paulo está com um projeto desse ano, teve um, engavetou, está com um projeto. O Rio de Janeiro, de 2015 para cá, nós tivemos 2 alterações legislativas, já chegamos de uma forma gradativa mais aos 8%, ó, acima de um patrimônio de 1.200.000 já é essa tributação de 8%. Então, eu estou falando de escolhas, e aí nada melhor que o professor Daniel Bucardo fala, tem um domínio sobre o assunto muito grande, né? É nosso professor também. Hein? É nosso professor também, professor Daniel Bucardo, não entende como ninguém sobre tributação sucessória. É nosso professor na pós-graduação. Então, e ele trata do assunto como ninguém, porque ele fala até dessa questão do turismo fiscal, da diferença que tem. Cada estado tem não só a sua taxa, não são iguais em função da gradatividade, pelos valores, pelas isenções e assim por diante. Então, ele diz que é como se nós tivéssemos 26 legislações, cada estado tem a sua autonomia e utiliza suas variáveis da forma específica. Então, isso já é uma... Mas você escolher em função e saber que tem um projeto de lei lá no Senado já, de 2019, do senador Cid Gomes, acho que é regulamento 40, não lembro exatamente, mas que já está lá para esse TCMD chegar a 16%. Eu não estou falando de tributação sobre grandes fortunas, eu estou falando de tributação sobre mortes-causa ou ITD, que seja de doação e assim por diante. Então, isso, fazer uma organização sabendo dessas informações, então as pessoas têm que se informar. Aí eu falo que é muito importante, sai barato ter uma consulta, ir num escritório e esclarecer o seu cliente. Você quer saber mais sobre isso? Vem aqui, vem conversar. Muitas vezes o cliente chega, às vezes, até com algumas ideias, mas ele não sabe os efeitos jurídicos daquilo que ele está pensando. Aí, quando você esclarece, ele fala: ah, mas não é isso não, doutora, que eu quero. Então, vamos lá. Então, a gente tem que ir buscando, como operadores de direito, qual o melhor remédio para aquele caso específico, né? Então, assim, e aí, eu só falando, porque é muito importante dar essa nova perspectiva que eu acho, é que os nossos 3 instrumentos se tornarem suficientes, nós precisamos ir não só para outras áreas do direito civil, do direito com o direito internacional privado, mas também para áreas afins, como um bom diálogo com os notariais, um bom diálogo com escritórios de contabilidade que você vai ter, que é super necessário isso, ter de confiança. Outra coisa, a mediação, psicologia, porque dependendo do momento daquela situação, daquela sucessão, ou seja, antes de fazer um planejamento, mas se tem uma questão, às vezes a necessidade de uma mediação, de se resolver, ou da análise da psicologia, de fazer se a família é maior, composta. Não estou falando nem só de empresas, às vezes o patrimônio nem é formado em empresas, mas como fazer uma análise, quem seriam os herdeiros necessários, eles querem seguir aquilo ou não. Nós não estamos mais num período, Daniela, que se tinha 3 profissões, engenheiro, médico e advogado. Só de engenharia, eu acho que tem umas 15, engenharia química, produção, isso e assim por diante. Então, muitas vezes os herdeiros ali não querem seguir o negócio da família, ou nem tem a expertise para tocar aquilo. São de outras áreas, vamos falar, uma indústria de sapato. O negócio de sapato, o cara é médico ou dentista, não tem nada a ver, não tem. Então, a necessidade de se organizar. Aí, às vezes, se tem uma nora que administra, e aí, como é que fica? Está no financeiro, não está? Então, assim, tem que se analisar. A temática tem por característica essa interdisciplinariedade e de você buscar outros instrumentos. Mas, ao mesmo tempo, a gente ressuscita alguns instrumentos. A gente revitaliza esses outros instrumentos. Como exemplo, a partilha em vida. Apesar de eu ainda não ter feito e nem ter visto muito, só vi, acho que 1 ou 2 casos de pessoas que optaram pela partilha em vida. Por quê? Eu não recomendo. Porque a partilha em vida ainda está com muitas inseguranças na questão. Ele é um artigo só do Código.
ele é interessante para quem vai fazer uma segunda núpcias e não quer ter comunicabilidade nenhuma e consegue fazer, porque aí tem questões da partilha em vida, que só para mostrar como é polêmico, tem inventário ou não? É doação ou não? Vai precisar de fazer colação ou não? Só aí, 3 questões Nossa. que mudariam, dependendo da resposta, o interesse por eu fazer uma partilha em vida ou não. Né? Além de ter que ter todas as concordâncias, todos os herdeiros necessários e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos buscando o fideicomisso. Ele era um instrumento utilizado antes, infelizmente, com o Código 2002, ficou restrito ao prole eventual, como você bem sabe, que vai estar no tomo 2, um artigo da professora. Aguardem. Aguardem, está chegando, agora em novembro está aí. E aí, em função disso, e o codicilo, eu estou escrevendo um artigo agora sobre o codicilo, né? A potencialidade do codicilo. Quando você fala, mas o codicilo é para pequenas montas, a jurisprudência já entende que é para 10% do seu patrimônio. Dependendo do seu patrimônio, ela pode vir te atender de várias outras formas. Eu mesmo achei no TJS São Paulo um codicilo de 1.200.000 euros, entendido por 1,5, considerado um codicilo. Então, isso foi pouco dentro do patrimônio que era da pessoa. Mas se você pensar que 10% você tem uma autonomia de estar dispondo desse patrimônio de uma forma bem menos burocrática, a gente tem que potencializar também esse instrumento. E até para falar de revitalização, para pegar um exemplo mas muito, muito simples, Daniele, eu digo que quando uma pessoa te procura um advogado familiarista, né? Que não é aquele advogado que vai simplesmente ler o Código Civil, vai procurar lá o artigo e vai ler, ele vai já interpretar e dizer como hoje a situação daquele assunto, né, está aí sendo tratada pelos nossos tribunais. Então, quando a pessoa te procura e fala, vou me casar, já é uma pessoa que está um passo à frente e quero saber sobre os regimes de bens, ela só te pergunta isso e você explica, e ela opta por um regime, faz um pacto e na sequência faz um testamento. Vejam, 2 instrumentos super antigos, super simples, onde ela já está planejando a sua sucessão. Com Por quê? certeza. Porque a gente sabe que o regime de bens tem um impacto enorme, enorme na questão sucessória. Muito Então, maior do que as pessoas têm na sociedade. E só fazer isso, perguntar, me explique algo sobre os regimes de bens que eu possa escolher aqui no Brasil. Pronto, ela já está fazendo seu planejamento sucessório. Eu acho que é importante isso. E com isso a gente rompe aquela cultura de que eu não devo buscar uma informação qualificada quando o assunto é um casamento. Que eu só tenho que procurar para a questão de litígio e não para me informar, né? Então, a advocacia preventiva ela é essencial. A gente tem que valorizar essa advocacia preventiva, consultiva, porque isso significa levar uma informação de qualidade, não dos buscadores. Né? E outro dia uma colega nossa colocou isso no seu Instagram, eu adorei. Não confunda meu diploma com um buscador. Eu achei perfeito, com um Google, porque não é. Né? Então, eu acho que é importante desmistificar também que nós temos esses instrumentos que são revitalizados com o planejamento sucessório, porque ganha uma importância enorme na medida que você pode organizar de forma diferente, não simplesmente aceitar da forma como ele está no Código Civil. Você pode optar, e às vezes, exatamente pelas constituições familiares, você precisa fazer, às vezes, até porque o próprio sistema te cria circunstâncias desproporcionais. Vou dar um exemplo muito prático aqui. Uma pessoa que está indo para um segundo, terceiro casamento, tem um filho de 35 anos, inserido no mercado de trabalho, e tem um filho de 5 anos. Onde tem todo ainda uma necessidade, eles vão receber iguais. Mas aquele precisa todo de uma educação, de uma atenção, de um cuidado. Como você vai organizar isso? Às vezes eu vou precisar usar a minha disponível para ajustar isso para essa questão. Porque um já teve esse investimento anterior. Já está lá, já posso até ter dado um dentista, já deu uma sala, consultório, aparelhado e assim por diante. Ou não. Mas eu falo,
E, por exemplo, a doação com usufruto. O testamento, às vezes, pergunta, perdeu importância? Não, pelo contrário. Não. Ele vem dar uma segurança jurídica ao planejamento sucessório. E quando eu desmistifico que é uma organização, que às vezes as pessoas, planejamento sucessório, não, isso é muito caro, isso não é para mim. Sai barato. Barato no sentido do risco que você pode vir a Nossa. perder com brigas e assim por diante. Esclarecer o conteúdo do testamento, falar antes, se sabe que vai dar um sabor, não é mais tempo de jogar a sujeira para baixo do tapete. Literalmente não. Pelo contrário. E por carinho, por amar a sua família, não é deixar evitar de falar isso. É pelo contrário. É falar a sua vontade, falar o que você pode fazer, se pode deixar mais para um filho, para um cuidado específico como esse, uma pessoa, às vezes, deficiente, vulnerável. Então, você tem que dispor de circunstâncias, de instrumentos conforme a sua necessidade, o seu patrimônio, a sua vontade e a constituição dessa sua família, como ela é feita. Então, infelizmente, isso é uma dificuldade para o planejamento, mas necessário. E a advocacia preventiva é super interessante, porque interessante que eu falo ser literalmente divulgada, aplicada. Nós não estamos mais num período que a advocacia é litígio, é sinônimo. Um bom advogado é aquele que briga, né? Pelo contrário, a gente que é de família de sucessões sabe o tanto da necessidade de acordos, de um diálogo, seja por questões não só patrimoniais, mas também de paz familiar, de harmonia familiar, o bem dos menores, e mesmo quando já são todos maiores, você quer ter uma briga eterna com o irmão por conta de uma questão de patrimônio, ou às vezes com uma mediação resolve, que entende que às vezes se acha que é um ponto ali específico e às vezes tem outra coisa por trás que ao ser dentro desse diálogo, às vezes propício, e a necessidade, né? Às vezes você tem um patrimônio que não é tão grande, tão sofisticado, vamos dizer assim, que você precisa de boas conversas com o seu cliente. Boas conversas no sentido uma, duas, três, sentir o que ele quer, ver as opções, avaliar esse patrimônio para podermos estarmos orientando. Então, não é um bicho. Nem sempre se usa uma mediação, nem sempre se usa uma análise psicológica dessa família. Às vezes, instrumentos muito mais usuais e acessíveis a todos nós às vezes, um seguro de vida. A previdência privada já teve os melhores momentos, hoje já está numa zona cinzenta aí de algumas questões. Tem fundo de rendimentos, tem tantos outros, mas os mais clássicos, eu acho, que é doação e testamento, que você utiliza um instrumento mortis-causa e um inter-vivos. Então, você pode começar com doações em vida, com usufruto e tudo, e terminar com um testamento. Então, você pode dividir, porque depende muito do que o cliente quer. Você quer pagar agora ou quer pagar depois? Então, tudo isso tem que ser analisado e pensado e organizado. Como diz o livro, arquitetado, né? Pois é, Daniela, a gente está com um pouco menos aí de 5 minutos para encerrar, então eu só queria que você deixasse para a gente quais são as novas, né, os novos rumos para quem for tanto divulgar aqui nossos alunos que são advogados, militantes nessa área, quanto outras pessoas que quiserem começar a se inteirar pelo tema. Quais são as novas perspectivas sobre o planejamento sucessório? Por Olha, onde eu devo começar? Primeiro é estudar, né? É buscar artigos, temas, livros, e aí eu falo, tem o arquitetura, tem o planejamento, que vai sair a terceira edição, esse está saindo o tomo 2, o tomo 3 os autores estão escrevendo, então ano que vem deve sair ainda o tomo 3 no primeiro semestre, o tomo 2 sai agora em novembro. Se capacitar, nós já fizemos o primeiro congresso virtual, vamos saltar o segundo, hoje eu vou saltar o save de date, dias 25 e 26 de novembro, o segundo congresso virtual do Arquitetura do Planejamento Sucessório. A informação que eu dou é se informar, se capacitar.
e tornar isso acessível ao seu cliente de uma forma menos mistificada e muito mais mostrando que isso pode ser operacionalizado de uma forma muito mais simples, mais organizada, né? Eu não vejo a curto e médio prazo mudanças na legítima. Tem alguns projetos do anteprojeto aí do IBDFAN que seria voltar a ter o fideicomisso como instrumento, isso é uma coisa boa. Se repotencializar o codicilo, talvez o cônjuge deixe de ser herdeiro necessário, também está dentro desse anteprojeto. São medidas e questões tributárias. Eu acho que são alertas que temos que estar aí nesses focos de interesse, mas, acima de tudo, se capacitar. E é por isso que essas lives são tão importantes para a gente, né, fazer o start de um monte de pessoas e mostrar. E quem quiser saber mais, lá no meu canal do YouTube, Daniele Chaves Teixeira, tem várias lives lá disponíveis, materiais que ao longo aí dessa quarentena aí a gente tem feito e realizado. Repete para a gente, Dani, o pessoal já até perguntou, eu estou acompanhando por um outro lugar aqui, porque infelizmente os comentários aqui estão travando, eu não estou comentando. Bem, o meu Instagram fala para a gente isso. @DanieleCTeixeira é o meu Instagram, o Arquitetura tem, mas se você seguir esse aí que estou com o curso da Másio, e tem o meu canal de YouTube, Daniele Chaves Teixeira, meu nome completo. Tem várias lives lá disponíveis, inclusive com a professora Daniela e tantos outros professores, Daniel Bucar, vários professores que eu citei aqui ao longo da nossa conversa, do nosso bate-papo. Daniele, muito obrigada. Eu tenho certeza que todos ficaram aí, no mínimo, curiosos. Quem ainda não tinha visto suas aulas, quem ainda não te conhecia, ficou com vontade de estudar mais, de se aprofundar. Muito obrigada. Olha, eu vou dizer para vocês, foram pitadas do universo que é o planejamento sucessório. Eu recomendo que vocês sigam a professora Daniele Teixeira, procurem os vídeos que ela já fez, as outras lives que ela já fez com pessoas com muita especialidade nos temas sobre os quais estão escrevendo, para que vocês realmente obtenham uma informação de qualidade. É importante isso, porque se você for passar isso para o seu cliente, você tem que estar com uma formação sólida. E isso, através de bons especialistas, você certamente já estará com esse ganho, com esse diferencial na sua advocacia, nos seus estudos, enfim, na carreira que você abraçar. Então, eu só posso agradecer à professora Daniele, que, como eu disse no início, é o nome, não dá para falar hoje em planejamento sucessório sem falar do nome da professora Daniele Teixeira, e por ela, né, nos brindar aí com o seu tempo tão corrido, mas para trazer aos nossos alunos, a todos os nossos ex-alunos, nossos colegas, algumas pitadas do planejamento sucessório, alguns pontos mais importantes para a gente começar a estudar. Isso é só o começo. Professora Daniele, muito obrigada. Eu só posso agradecer em nome do curso da AMAS essa oportunidade. Eu que agradeço. Um beijo e a todos aí. Obrigada a todos e até a nossa próxima live, nosso próximo encontro pelo curso da Másio, na nossa pós de Direito de Família e das Sucessões. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau.